Hoje, gente, estou aqui para mais um vídeo, espero que todos vocês estejam bem. Este vídeo eu vou falar sobre portais orgânicos, atendendo aí um pedido, né? Me pediram para falar um pouquinho mais sobre portais orgânicos, falei algo em algum vídeo passado, aí vem esse pedido. Eu vou dar mais a minha opinião, né, do que falar a respeito, porque eu não me aprofundei muito, né? O que eu vi foi algumas mensagens e alguns vídeos que eu assisti a respeito, né? Mas acho que não posso falar com tanta profundidade. Eu vou dar mais ao que eu penso, né, a respeito. Então é assim, né? A princípio, o que seria um portal orgânico? O portal orgânico é uma pessoa, né, que serve de portal, né, para entidades, né? Aí a questão está, que entidades, né? A questão vem mais sobre isso. Que entidades? Como que se faz um portal orgânico, né? Aí eu vou dizer mais o que eu penso a respeito. Então assim, portais, uma porta, né, de passagens, passa muitas pessoas, né, um portal, então a porta é um pouquinho maior. Orgânico, né, de orgânico, o nosso organismo físico. Uma das questões é como que se faz, que se cria um portal orgânico, né? Eu acho que essa é uma das grandes questões, né? Isso eu não me aprofundei muito, mas eu vou dizer mais o que eu penso assim. Como que, né, qual que é a mecânica disso, de um portal orgânico? Eu vi alguns estudos, né, que chamam portais orgânicos de seres humanos sem alma. Então é isso que eu queria chamar a atenção, para tomar muito cuidado, né, de você apontar para um ser humano e falar que não tem alma. Eu vou estar comentando sobre isso também, estudando, me aprofundando mais sobre isso nesse vídeo, né. Vou aprofundar mais sobre isso. Quem que aponta para um ser humano e fala sem alma, né, desalmado, né, essa questão da alma? Vou tentar não fugir do tema portal orgânico, mas tá ligado isso daí. Porque só a gente aponta para o outro os erros que nós possuímos. Então só uma pessoa sem alma vai olhar para outra e dizer que a outra não tem alma. Mas não é que essa não tem alma, mas que ela não percebe, que ela está desconectada da alma, né? Então é o que a gente chama de desalmado. Então o ser que comete atrocidades, né, é um ser que você fala que não tem, é um desalmado, ou aquela pessoa não tem consciência, né? Por quê? Porque ela está desconectada, né? Que tipo de ser estaria desconectado de sua alma, de sua consciência? Não é que está desconectado, é que ele não sente, ele não percebe, né? Então seria o que? Uma alma nova, né? Então uma alma nova, ela ainda está criando os meios de conexão, né, para ter essa percepção, né, da sua própria, digamos, imortalidade, da sua própria consciência, né? A consciência é uma rede que conecta todos nós. Então vem esse sentimento de sermos todos um, né? Então essa parte é importante. Não faça aos outros ao que você não quer que faça a si mesmo, né? Ou seja, você não faz o mal ao outro porque você sabe que você é o outro, né? Tudo aquilo que você faz ao outro, você está fazendo a si mesmo. Então não é um conhecimento consciente, né? Eu não vou fazer o mal ao outro porque é karma. Não, porque você sente o outro, né? Você se vê no outro. Então, você sofre com o outro. Então você jamais machucaria a si mesmo, né? A não ser que você estivesse louco. Então você vê o outro. Então isso é a humanidade, né? Isso é a humanidade. Então, nós aqui nesse sistema da Matrix, nós somos limitados, né? E os seres que controlam, que orquestram esse sistema, eles fazem de tudo para nos manter limitados e separados, né? E antigamente eles, que vem da elite, sempre vem dos cabeças, né? Esse aqui é o sistema de pirâmide, então sempre na pirâmide vai ter um topinho lá que manda no resto, né? E coordena toda a nossa cultura, né? Tudo que vai ser feito, tudo que vai ser exposto aqui é coordenado por eles. E antigamente eles diziam que mulheres não tinham alma, né? Então eles olhavam para as mulheres e assim, desalmadas, né? Não tem alma, que não é nem desalmada, que não tem alma. Para quê? Para subjugar, para mandar, né? Para usar. Então esses seres, eles veem, né, o outro assim como se fosse objeto, porque eles veem uma desconexão total, né? E você só pode ver essa desconexão total se você próprio em si estiver desconectado, né? E como eu tenho falado, isso aí uma mecânica, diria, de parasita, né? O modus operandi de parasita. Esse ponto também é importante, porque um parasita,
ele ele usa outra espécie, né? Não que ele é mau, mas, por exemplo, não exatamente um parasita, mas um predador. Vamos elevar um pouquinho mais, é um predador. Ele tem a sua família, ele protege a sua família, ele ama a sua família, mas ele é obrigado, né, pela condição dele, em predar o outro ser, né, o outro animal, o outro indivíduo, né? Então ele tem o modus operandi de predador, né, esse pessoal aqui do topo, né? O predador ele é mais direto, né, no reino animal, então ele vai, ataca, né, faz o que tem que fazer. Já no reino humano, como existe o mental, então já o mental desenvolvido, então ele tem que usar o mental também como forma de ataque, né? Então isso se aplica como você ter sempre a presa ali, sempre a caça estar ali à sua disposição, né? Então isso, a mente proporciona isso, né? Como os lobos, eu vi um filme de lobo muito interessante, né? Que eles conduzem um rebanho, né? Os lobos vão se orquestrando, então na hora que ele cerca, né, a presa, né, eles cercam um grande rebanho, eles vão conduzindo, eles vão guiando. Então, eu esqueci o animal que eles predavam lá, né? Mas eles, vamos supor que era cabra, né? Então tinha um grande rebanho de cabra. Então eles pegavam, iam cercando aquele rebanho e ia conduzindo, até que aquele rebanho fosse para um ponto onde a neve era bem macia, bem fofa, e o rebanho afundava na neve, né? Então eles precisavam atacar o animal. Então aquele rebanho ficava preso ali, congelava, né? Então eles ali tinham grande estoque de alimento, né? Então isso é muito interessante. Então eles usavam eles são bem organizados assim sobre os lobos, é bem interessante, né? Então são uma espécie de predador. E então quando eles começam a usar o mental, eles começam a usar essas táticas, né? E você faz isso com o quê? Com outra espécie, com a espécie que você tem que usar, com a espécie que você suga o alimento, né? E esses caras que sempre mandaram aqui na Terra, né, que é uma coisa longa, né, não é uma coisa nova que acontece hoje, não, vem de longo tempo, e só vem reestruturando, se readaptando, né? Então à medida que o humano luta, né, que a presa tenta escapar, eles vão criando novos mecanismos. Então, esses caras, né, eles se passam por humanos, então aí eu entro na questão do portal orgânico, mas não são humanos, né? São meios que esses predadores, esses parasitas utilizam para manter a presa, né? Então, como eles são, digamos, almas novas, né? Eles possuem pouca experiência de cosmos, né? São novos, sim. Então eles não têm essa conexão, eles não sentem, não têm essa percepção, né? De não fazer mal ao outro, de não, né? De não fazer o que a gente faz, né? De pessoas para pessoas, assim, já despertos, né? Então só poderia partir deles essa coisa de humano não ter alma, né? Aí eles falam, as mulheres não têm alma, como partiu, né? As mulheres não tinham alma, então eles subjugavam as mulheres, usavam as mulheres. Então porém nós somos a humanidade, nós somos aqui, coletivamente nós somos humanos, né? Isso aqui é a forma humana, né? Para encarnar humano. E o humano, ele luta, é assim como a nossa encarnação, né? Assim como assim como é em cima, é embaixo, né? Então você, por exemplo, você já deve ter percebido, você está o tempo todo, você é a alma, você é o eu. O eu sou, o eu maior que está tentando assumir o controle deste corpo físico, né? Assumir a tua encarnação terrena, né? E aqui você encontra muitos obstáculos, é como naquela parábola, por exemplo, a semente jogada entre os espinhos, né? Os espinhos podem sufocar a semente, né? Mas nós estamos lutando contra os espinhos, nós fomos afinetados. Por exemplo, você tem sua infância, sua adolescência, né? Você sabe muito bem o que é isso, né? Para uma alma antiga, né? É a semente que é jogada ali, né? E ela luta com esses espinhos para, né, despertar e assumir. Enquanto você não assume, você é obsediado, né? E acontecem muitas coisas assim. O sistema oculto que existe aqui, né, eles montam em cima dessas pessoas, né? Eles veem que aquela pessoa é uma alma, tem muita energia, então eles vêm sugar, eles tentam obsediar, né? Eles condenam, né? Isso reflete no físico, isso reflete, por exemplo, em bullying, né? Usam outras pessoas, né? Então assim, é um sistema de ataque mesmo, né? De predação. E você como alma, você como indivíduo, você fica completamente perdido, né? Tanto que muitas pessoas se matam, né? Elas faz ali a própria autodestruição, né? Então o indivíduo, assim, a pessoa, ela é completamente perdida nesse sistema, né? Porque esse sistema não dá nada para ela, só tira, né? Então mostra que ela não é nada, né? E subjuga, mas a alma está o tempo todo lá, né? Emergindo, né? E te guiando, né? Isso que eu acho que você pode ter percebido se você fazer uma retrospectiva da sua vida, sempre te guiando, né? No meu caso é assim. E
e sempre esteve, né, até o momento que você se passa a sentir que você é mais alma, mais esse ser do que o indivíduo, né, que é aquela coisa que você deixa de ser o Márcio, você passa a ser esse ser que está assumindo, né, que não tem nem nome, né, que é mais essa coisa de despertar, né, essa presença de tudo. Então você para de agir como a programação, você começa já a não agir mais como a programação que você sofreu, né? Então, dessa mesma forma que o eu, né, esse eu maior, essa consciência coletiva, né, que é um todo, que nós estamos ligados, que você tem o desejo agora de fazer o bem a todo mundo, né, e não de sugar de todo mundo, né, porque aquele comportamento de pai e filho. Quando você é filho, a criancinha, ela sempre quer, me dá, me dá, me dá. Quando você é o pai, você passa a gerar, né, que é o pai, o criador. Então você passa de filho, você passa a ser pai. Né, que é o que? Você está ancorando e está assumindo e está quebrando aquela programação de escassez, de me dá, eu quero. Não, você agora provém, né? E você se conecta ao cosmos, que é a abundância e de tudo tem, tudo provém. Né? Então você não precisa ser aquele parasita, não precisa ser o ladrão, né? O que eu quero, o filho, né? Você já é a consciência que encarna e assume, né? E começa a conduzir. Então, dessa mesma forma que isso acontece no indivíduo, vai acontecer na humanidade geral. Né, está acontecendo, que a gente pode chamar de consciência crística, né, que cósmica, né, cósmica ou crítica vai ter a mesma, né, conotação. Então a consciência crística, né, como foi Cristo que veio trazer isso para cá, né, deixar mais evidente, então vou usar esse termo, consciência crística. Então, da mesma forma que essa consciência crística ela ancora no indivíduo, que é você, né, assumindo a encarnação, essa consciência crística ancora na sociedade. Né, e os indivíduos vão percebendo isso, né, a volta de Cristo seria isso, basicamente, né, essa consciência crítica que volta em todos, né, e as pessoas reconhecem o Cristo, né, não é ela que vai reconhecer o Cristo externo, não, elas reconhecem o Cristo ancorado aqui, né, na humanidade. Então essa consciência crística, a humanidade quando ela é nova, né, digamos assim, há longo tempo atrás, no tempo de barbárie, né, então estava ainda naquele tempo de os parasitas em cima, né, os parasitas estão aqui. Né, é como se fosse um sistema de aprisionar almas que eles criaram aqui, né, e trazem para cá e fazem experimento. Bom, não dá para detalhar agora nesse vídeo isso aqui, né? Então, essa consciência crítica ela está o tempo todo tentando assumir a encarnação humana, né, de seres humanos. E então chegou um tempo que a mulher era reconhecida como que não tinha alma, ela passou a ter alma. Então é resultado disso, né, esse reconhecimento, tomando controle e expulsando os parasitas. Aí depois, o que acontece? Os negros, né, então a mirada para os negros, para usar os negros, então a própria igreja, né, que se diz aí autoridade, né, de espiritualidade, intelectualidade, ou seja, a mente está corrompida, a mente do organismo humano está corrompida, né? Então essa mente falou que os negros não tinham alma, para quê? Para poder escravizar, subjugar, né? Ainda hoje as pessoas acham que os animais não têm alma. Né? Então os negros passaram a ter alma, ok, acabou a escravidão, agora é os animais, né? Só que a consciência crítica ela está encarnando ainda e as pessoas estão percebendo a alma dos animais, né? Percebendo essa união que não é só humano, é tudo, é uma coisa só, né? Só que os caras que estão ainda no topo da Matrix, eles ainda usam o animal, eles criam essa cultura de você usar até o couro, né? Usar até tudo que você pode extrair do animal, usar, né? Porque esses caras são o parasita, né? São a alma nova. Eles não se vê como igual. Eles olham para fora e vê só coisas, né? Estão desconectados, né? E o que eles são, eles tentam colocar para o resto da humanidade, né? De falar que a humanidade não tem alma, de desconsiderar, né? Aí você vem a ciência basicamente, né? É deles, né? Que não considera a alma. Só que ocultamente, né? Eles pesquisam essas coisas. Só que por ser humano eles tentam, né, desalmar o ser humano. Então, onde que eu quero chegar nessa questão do portal orgânico, né, na nossa sociedade? Eu já até esqueci se eu expliquei o que é o portal orgânico. Eu acho que eu dei uma explicação muito superficial, né, de como você conduz, né, mas deixa eu terminar só esse assunto e eu já volto lá. Então, quem seriam os portais orgânicos? Seriam os líderes. Como, né, se conduz, está na parte certa. Então é assim, você pega uma alma muito nova, né? Muitas pessoas falam que não são sem alma, né? Eu acho perigoso, porque eles fizeram isso, eles que fazem isso, né? Mas a questão de ser sem alma é algo que você não vê, não é porque você não está vendo, é porque não tem, mas se não vê, é porque
aquela alma está meio que escondida lá, né? E uma alma que fica escondida é uma alma, digamos, nova, que ainda não é perceptível. Então, o que se faz, por exemplo, eu vou falar mais ou menos o que eu acredito, como que é construído esses portais orgânicos. Um embrião, se não tiver alma, ele não vinga, o que acredito eu, né? Se não tiver alma ali, é que nem aquela semente, aquele fruto que não vai dar semente, alguma coisa assim que morre, né? Então assim, vai abortar, né? Porque ele não começa a vingar, dá algum problema, dá mau desenvolvimento, né? E ele aborta. Então assim, o parasita, né? Para ele entrar no meio das ovelhas e se passar como ovelha, né, que ele já tem já o mental, então ele usa essa estratégia, né, ele não vem de fora, ataca, conduz, não, ele já se introduz, ele se infiltra ali no meio, né. Por exemplo, você quer pegar um passarinho, o passarinho não te deixa você pegar ele, né, ele foge, porque ele vê um predador no ser humano, né. Então, se você tivesse meios de ter uma criação de passarinho, você, por exemplo, se vestiria com um passarinho, né, entrava no corpo do passarinho e se misturava entre eles, né, ali conduzia todo o resto, né, porque você é mais inteligente, você usa essa forma mental de caça, né. Então eles fazem mais ou menos isso, né. Mas como fazer isso? O parasita, ele é uma alma, ele não tem força, digamos, para encarnar como ser humano, né. Isso é uma opinião minha, né, com base em observação de estudos, né. Não que eu tenha sensibilidade para ver isso. Mas um parasita, por que é um parasita? Porque ele precisa da energia do outro ser, né? Se ele precisa da energia do outro, é porque ele não tem. Então ele tem pouca energia, ele ainda não consegue encarnar como ser humano, né? Muitos falam, por exemplo, que são reencarnações de reptilianos, né? Que depois de muito tempo começou a encarnar como humano, mas depois de muito tempo, né, já envolvido com a raça humana, já depois que ele já se envolve, já se entrosa, porque ele vai se mesclando, né? Ele vai se mesclando, digamos, ele até vai ganhando experiência, então chega um momento que ele fica pronto para poder encarnar como humano, né? Que muitos deles não gostam, porque acham que o ser humano é um bicho, né? Olha só. Então assim, creio eu que eles, em essência, não têm energia para encarnar como ser humano, né? Eles têm que passar por todo o processo. Aí como eles fazem? Eles precisam de uma alma humana para dar como se fosse dar um tranco, né? Tipo assim, quando um carro não pega, eles falam que vai fazer uma chupeta. Então pega um outro carro, puxa os cabos da bateria do outro carro, né? O carro ligado, aí liga, faz ali a chupeta no outro carro e os dois carros pegam. Então eles pegam uma alma, digamos, mais ou menos para isso, né? Eles capturam uma alma nova. Por que uma alma nova? Porque uma alma que não vai dar resistência, não vai oferecer resistência a eles, né? Por exemplo, você despertou porque você ofereceu resistência, né? Senão eles teriam tomado o controle e não deixado você despertar, né? Uma alma nova não vai fazer isso. Ela vai ficar quietinha ali. Então assim, eles pegam uma alma nova e jogam ali no embrião, né? Só para dar o primeiro estágio, né? Para o primeiro estágio de desenvolvimento. Então depois que desenvolveu, de alguma forma, digamos que eles vêm e assumem o controle, né? Ele joga aquela alma para o banco do motorista, né? Que basicamente o que é um portal orgânico aquele que direito tem ao corpo que encarnou, né, que encarnou no corpo primeiro, assumiu o embrião, ele fica no banco do motorista. Os demais vão sempre assumir o controle, né? Então esse seria o portal orgânico, né? Várias pessoas podem vir, né? Aquelas pessoas por trás da fabricação daquele portal, digamos, são os que vão conduzir, né? Vão ficar ali na conduta. Então digamos que esses líderes mundiais, né, eles seriam esse tipo de portal, né, assim, ao meu ponto de vista, né, o que eu seria assim mais plausível, porque muitas pessoas dizem que muitos são reptilianos, né, usando holograma. Eu acho mais difícil, né, por causa que aí ele teria que simular toda a infância, né, porque essas pessoas teve a infância, tem história, né, então não é bem assim. Então eu acredito sim, são humanos encarnados, só que porém no banco do passageiro. Então bota uma alminha bem fraca ali, né. E essas pessoas podem passar ali pela programação Monarca, né, que é aqueles projetos de MK Ultra para controlar a pessoa, né, pode ser ter tido todo o adestramento, né, pode ser por esses meios também, mas eles usam de alguma forma para aquela alma não oferecer resistência, porque se essa alma desperta, né, que nem você tentando assumir o controle, você começa a ir contra todo aquele grupo, você fala, não, isso aqui é errado, né, então por que aquela pessoa muda? Porque a alma começou a assumir o controle, né, e expulsar as entidades. Então, ok, vamos continuando. Bota a alma nova, né? A alma nova dá aquele primeiro tranco, né, de vida para dar continuidade, porque se encarnar logo réptil é bem compatível,
né, vamos colocar aqui o réptil. É incompatível, então não vinga, né, acaba morrendo. Então talvez por isso que eles fazem tanta experiência de hibridização. Aí vem os primeiros anos de vida, então a criança passa por aquela programação, né, de várias personalidades ou outros meios, tem muitos meios que esses caras fazem. Digamos que o réptil assume o controle, né, assume e vai desenvolvendo junto. Então tem alguns pontos que eu queria colocar. Por exemplo, você vai ver a Rainha Elizabeth, né? Então falam até que o Putin falou em reunião secreta que era uma réptil, né? Muitas pessoas falam que ela é réptil. Tem pessoas que falam que ela em público começou a mudar a forma, né, para um réptil, né? E aí foi feito um controle de todos os aparelhos que estavam ligados, ele deu defeito, né? Então assim, são as coisas bem mirabolantes, mas possíveis, né? Porque o controle que é feito aqui, né, dessa Matrix, da organização que tem, a gente não tem acho que a mínima ideia, né? Esses caras te caçam astralmente, né? Eles têm rastreadores astrais, né? Então, por exemplo, por que não surge prova de UFO, né? Se você fotografar uma nave, um ET, os caras acho que astralmente vão saber, porque você vai enviar um sinal, eu tenho a prova, não sei o que e tal, eles vêm, né? Chega na sua casa, destrói tudo da sua máquina, né? Não sei como, mas, né, eles têm esses meios de caça. Então por isso que eu acho que é muito difícil vir provas físicas. Então assim, não só com a Rainha Elizabeth, né, mas várias outras. Então, por exemplo, as pessoas falam que a Hillary Clinton fede, né? Quem chega perto dela fala que sentiu um odor muito fétido. O que eu acredito, eu vou falar que é o seguinte: são pessoas que têm aparência humana, porque foi gerado como humanos, porém o animal, né, o predador, ele assume para quê? Para poder conduzir, né? Então esse seria, digamos, o portal orgânico. Então, ou seja, todos os líderes, então tem esse animal, né, vestindo a pele humana, assumindo, não que seja geralmente o animal, é a alma do animal que foi lá e conseguiu assumir, né? Pode ser que de certa forma parcialmente, né? Porque o animal ele não está livre do risco de ser expulso, né? De ser expulso e a pessoa que está ali assume. Mas se for uma nova, ela pouco vai poder fazer, né? Ao ponto de que se o animal for expulso, a pessoa pode morrer, porque ela não tem, né, uma nova, nunca conduziu, ficou sempre ali assistindo, né, ou adormecida, né? Então, por que essas pessoas às vezes então elas mudam de forma? Pode acontecer, né? Mas o mais plausível seria as pessoas sensitivas, quando elas veem um reptiliano encarnado, elas podem ver a aparência do reptiliano, elas veem a forma do réptil. Não é colocar o réptil, mas são várias raças diferentes que encarnam, né? Ou pode ser insectoides, não vou entrar muito em detalhe, né? Mas vamos usar o réptil como padrão aqui, porque é o mais comum. Então as pessoas elas veem, ela chega a olhar a cara, ela vê escama, vê, né? Tem aquelas coisas, vídeos na internet, né, que muitas vezes saem. Muitos deles é problema no processamento de dados, né? Às vezes, vamos supor, você se mexe assim, né? Aí o sistema ele é lento, ele não pega, então ele desconfigura, né? Mas muitos, né, às vezes sim, às vezes consegue captar, porque a câmera ela é mais sensível, então ela capta o que está, né, mais oculto. Porém, a pessoa sensitiva ela capta muito mais, né? Então o sensitivo ele pode olhar para a pessoa e ver que sim, realmente é um réptil encarnado. E por que ela vê? Porque a entidade ela está muito presente, ela ficou muito tempo ali, né? Então ela já praticamente assumiu ali como o primeiro posto, né? Como o dono. E no caso da coisa fétida, esses políticos, né, eles são assessoriados por muitas pessoas, né, que orienta, que veste, que perfuma e tudo. Então essas pessoas tomariam todo o cuidado para que a pessoa se aparentasse bem, não só na aparência, mas no cheiro também, né? É claro que não deixa a pessoa fedendo. Então essa coisa de sentir o fedor, eu acho que é mais pessoas sensitivas que sentem, né? Se a pessoa tem uma sensibilidade, chega perto, né, aí vai sentir. Assim como o médium ele vê a entidade, ele também sente o cheiro, né? Então essas entidades são fedorentas, né, para quem assim tem mais uma proximidade, né, para quem faz viagens atrás e cita a respeito, né? Então eles colocam medo, né, fedem, são feios, né, esse tipo de coisa. Então assim, eu vou fechar aqui, né, no caso para falar sobre os líderes. Então, na minha opinião, esses líderes, não só na minha opinião, mas de muitas pessoas conseguem chegar a essa conclusão, não são humanos, né, são aliens. Né? Muitos falam, aliens é assim, né? É uma forma de colocar, não são humanos, né? São outra coisa que não humanos, são os predadores, né? Que usam esses caras. Então muitos colocavam que a princípio
controlava, né, como se apenas controlassem eles, né, mas eu acho que na questão de alguns não, já é a própria entidade ali que assumiu o corpo, né. Muitos são controlados, né, muito controlados, pode ser por possessão também, né, que está de certa forma possuído, agindo em simbiose, né, porque o humano ali ele é adestrado, né, que nem um animal. Você pode pegar um cachorro, né, você adestra ele para fazer, para que ele faça o que você quer, né. Então muitos humanos ainda entram nessa, então acabam agindo em simbiose, achando que está indo atrás dos próprios desejos quando está, né, servindo a esses seres. E muitos realmente servem, né, a esses seres, assim, eles gostam de servir aquela coisa de Deus exterior, né. Então é colocado muito essa questão, né, de servir aos deuses, né. Então muitos fazem, né, isso achando que está servindo uma outra entidade, né, superior, maior, né, porque é colocada de joelho e adestrada para agir dessa forma. Então ok, né. Então eu já falei como seria essa mecânica de ser informado. Eu vou colocar outra coisa aqui. Isso do portal orgânico não é diferente do entrante, do walk-in, né, o entrante walk-in. O walk-in, acho que um dos mais conhecidos era o Lobsang Rampa. O Lobsang Rampa ele foi um monge tibetano, né? Então na época da invasão da China ali no Tibete, então muitos monges foram sequestrados, né? Ele foi sequestrado, torturado. Eu não lembro detalhes, né, do livro lá, mas ele desencarnou, morreu. Só que antes de ele desencarnar, ele combinou com um europeu, se não me engano, para poder assumir o corpo dele. Então o europeu não queria mais, né, e entrar nesse acordo. Ok, né, vou deixar você assumir o corpo. E aí o europeu lá teve um acidente, né, ele caiu de uma árvore, digamos, e ali foi usado um momento para ter aquela troca. Então os livros do Lobsang Rampa, ele é escrito por esse europeu, né, que já seria o Lobsang Rampa usando o corpo dele, né, o novo corpo, para passar todo o conhecimento. Muitas pessoas podem não acreditar nos ensinamentos do Lobsang por causa disso, né, no que ele conta, por causa que já não é o original. Mas isso é plausível, né, eu acredito sim, é possível, né, de ter do entrante. Geralmente o entrante, né, no caso do walk-in, são seres que vêm para dar um upgrade, né, para melhorar a situação. Então, o que eu acredito, que a alma original não sai, ela fica ali adormecida ou fica no banco do passageiro, né. Então, ela só vai sair mesmo, só vai se desprender quando, né, o corpo morrer, né. Pode sair antes? Eu acredito que sim, mas eu acho que é muito complicado, né, eu não entrei muito nisso não, mas eu acho difícil, eu acho que ela fica acompanhando até o final da vida, né. Ela tem mais liberdade, né, de viagem, ela pode viver outros planos, né, mas ela vai estar assim acoplada àquele corpo. Ela vai aprender muito, né, ela não vai estar perdendo nada se no corpo uma entidade que tem mais conhecimento, porque essa entidade ela vai conduzir o corpo, né, a vida do indivíduo de uma outra forma, né, de uma forma, digamos, revolucionária, né, vai trazer ensinamentos, né, esse tipo de coisa. E quem está ali no banco do passageiro vai aprender com tudo isso, né, então vai ter uma encarnação muito mais rica, né. Então ok, esse seria o walk-in, né, ele é semelhante com o portal orgânico, mas o portal orgânico em essência seriam pessoas, né, que servem para o uso de várias entidades, e da forma que é colocado, entidades negativas que vêm para usar, vêm para manipular. Então são seres que, como o corpo ali está sem alma, como elas não sentem muito isso, né, elas não sentem essa conexão, então elas vão condenar o outro, falar que são desalmados. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, para falar que são corpos sem alma. Então, eu não lembro se eu já citei nesse vídeo, né, que eu fiz o vídeo anterior, achei que ficou meio que desconexo, né, eu tentei coordenar melhor nesse aqui. Então eu falei das pessoas pesquisadores, um dos pesquisadores é Conrado Malanga, né, que eu ouvi falar sobre ele no vídeo do JL, do José Luiz, né, do Mundo Desconhecido. Falou sobre esse Conrado Malanga e as pesquisas que ele fez, né. Esse Conrado Malanga ele é um psicoterapeuta, né. Então ele já fez regressão ou hipnose regressiva em milhares de pessoas, né. Então daí vem os seus estudos, né, as suas conclusões. Então uma delas é que 75% das pessoas são portais orgânicos, né. E ele usa esse termo de não ter alma, né, que são pessoas que não têm alma. Então que é onde eu já discordo, né. Tem sim uma alma, mesmo que seja uma alma novinha, mas está lá, né, mas seriam usados como portais orgânicos. Acredito eu que não é bem isso que ele quis dizer, né, mas sim que se você vê a maioria das pessoas hoje, né, você vê que a maioria servem a Matrix, elas servem a programação da Matrix, né. Então, se essas pessoas servem a programação da Matrix, onde está a alma? Não está no banco do passageiro, né? Não é como se você colocasse um chip no corpo humano para
ser conduzido pelo olho que tudo vê, né? Pela Matrix. Então essas pessoas elas servem a Matrix. Então são essas pessoas que, por exemplo, em livros que eu li da Fraternidade Branca, né, ou mensagens dos mestres, né, eles falam que pessoas que passam a vida toda sem abrir os olhos, né, sem dar uma respirada, né? Então assim, elas não se dão conta, né, de que são algo além. Então elas vivem uma vida completamente programada, né, que então sofrem essa programação da Matrix. Então eu acho que quando se fala de pessoas de 75%, eu acho que estão se referindo mais a esses seres, né? Ele fala que só 25% teria alma, né, alma humana. Então acho que é muito forte, né, você colocar dessa forma. Mas é comum as pessoas, esses meios de estudo falar que 50% não tem, né, são portais orgânicos, né, sempre colocar um número muito grande, muito elevado, né? E não chega a ser um absurdo, porque é isso que você repara quando você olha a sociedade, você vê que a maioria, né, tá sequestrada pela Matrix, tá vivendo uma vida da Matrix, né? Ah, eles não vão ter experiência, não vão ter, porque a alma tá ali vendo tudo, né? Vai levar milhares de vidas, mas chega uma hora que ela vai cansar disso daqui. Ela vai se fortalecer e vai falar, opa, agora aí quem vai mandar aqui sou eu, né? E isso que vai acontecer também com a humanidade, que a alma crística vai ancorar na humanidade, né? A gente assume, e aí sim os parasitas vão ser, digamos, expulsos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para colocar. Então, em tese, isso, assim, em resumo, o portal orgânico seria isso: um corpo que serve para o usufruto de entidades. No caso da Terra, ele estaria sendo usado para os controladores. Então, como eu coloquei o exemplo lá do rebanho, né? Então, a entidade ela infiltra, né? Vamos supor, o rebanho de ovelhas. Você infiltra no corpo de uma ovelha, aí acaba conduzindo tudo o resto. Porque se você apresentar como uma entidade, né, diferente, como predador, as ovelhas vão fazer sempre de tudo para escapar, né? Não vai manter o rebanho unido e organizado. Então na Terra eles usam essa estratégia, eles usam, né, corpos humanos e estão aí como os nossos líderes, mantendo o rebanho reunido, né? E cada vez mais as pessoas vão se dando conta disso, né? A alma crística assumindo, a energia aumenta, né? Esses seres começam a ficar confusos, porque aí é uma vibração bem diferente, não é a vibração que eles querem, que é a vibração de medo, né, de submissão, que é onde que eles conduzem a nossa mídia, né, para sempre ter briga, sempre ter atritos, né, o nosso jornal sempre muito violento, e isso começa a morrer, né, começa a receber menos energia, né, as ovelhas começam a ficar mais atentas, né, elas começam a despertar o sentido de todo, né, e uma coisa que eu queria bater muito em cima é dessa humanidade que a gente tem, de que eu não faço mal ao outro, não porque eu estou consciente, né, de que tudo volta para mim, não é por medo das coisas voltarem contra mim, né, aquelas pessoas que têm medo do karma, né, aquelas pessoas que seguem religião por medo ainda, aquelas pessoas ainda estão desconectadas. Mas quanto mais você se conecta, você percebe que você não faz mal por outro porque você é o outro, né? Porque é de imediato, é como se você estivesse fazendo mal, mutilando o seu próprio corpo. Então você não faz mais isso, né? Você não faz isso, você não faz mal ao outro. Então não é porque eu sei, é porque eu sinto, é porque eu sou, né? Não é porque você sabe, é porque você é. Não é porque eu sei, é porque eu sou. Então, só é possível de fazer essas barbaridades todas, né? As pessoas que ainda têm essa desconexão, as pessoas que sofreram essa programação da Matrix, sofreram esse adestramento, e os seres capazes de criar uma cultura assim, são os próprios, digamos, desalmados, né? Esses que estão os portais orgânicos, né? É o parasita ali, né? Porque para ele aquilo é natural, para ele aquilo é normal, então ele não vê nada de errado, né? Você conduzir uma raça, conduzir um planeta desse jeito, né? É apenas um planeta que ele conquistou. Como os lobos, é apenas as ovelhas que eles guiaram para afundar na neve e lá ficaram paralisadas à disposição deles. É um alimento que eles vão ter lá por um longo tempo, né? Então isso eles fazem com o ser humano. Eles têm esse alimento, né? E eu não coloco assim como algo catastrófico, né? É algo que a vida sempre foi assim, né? Só que tudo desenvolve, né? Tudo cresce, né? E essa mentalidade de parasitas neles podem ir mudando, né? A consciência crística ela ancora, como vem acontecendo na Terra. Então eles também vão sofrendo essa mudança, e os que não mudarem, né? Os que não ficarem tempo, que nem, por exemplo, tem no reino animal a gente tem esses exemplos, né? De, por exemplo, às vezes a leoa ela pega ali a presa, aí vê que tem um filhote, ela adota o filhote, né? E ela fica defendendo para que os outros animais não venham prender aquele filhote. Ou às vezes ela adota animais de outras espécies e ficam amigos, né?
Então a gente tem essas coisas de o animal ele se vê, porque o outro também é um animal, também é um ser, né? E quanto mais esse ser interior de unidade ele vai eclodindo, né? Essa ligação de todo com outros seres vai aumentando, né? E o próprio parasita ele se vê numa posição muito delicada, porque ele foi programado, ele foi constituído, né, um animal carnívoro, ele foi constituído para matar outro animal, né? Então isso talvez só aconteça nesses mundos mais densos, né? Ou mais, sei lá, que piada sem graça que é essa de você fazer um animal, né? Que deve matar outro, né? Então talvez esses seres, essas raças aliens, né? Sofreram muito com isso, né? De predação, né? Muitos, como se diz, né? Eles podem se inverter, né? Que são seres que não eram predadores, né? Mas quando você rouba a energia de outro ser, é como se você, por exemplo, né? A energia do Sol, ela é forte, só que vamos supor, eu pego um pouquinho de cada vez, né? Então eu pego um pouquinho de cada vez e então em mim concentra muita energia, né? Aí eu posso ter um semelhante que ele não quer ficar pegando aquele pouquinho de cada vez, ele quer pegar logo um monte de uma vez só, né? Então ele faz o que? Ele mata a outra pessoa para roubar aquela energia de uma vez só, né? E aquilo é uma espécie de droga, né? Que muitas pessoas falam para o reptiliano, o tônus vital humano é como se fosse um adrenacrome, né? Que tem até esse nome, adrenacrome. Então essas raças elas podem ter se perdido nisso, né? De não querer pegar aquela energia, que nem vamos supor nós, né? Nós não queremos ir lá ficar comendo só vegetais, né? Só frutas, porque a energia ela vem de forma pouquinho. A gente quer sentir logo aquele prazer da comida apimentada, né? Porque é droga, porque você modifica, vira uma espécie de droga, né? As pessoas vão lá e matam o animal e temperam, né? De tudo que é jeito, porque vira uma droga aquilo, né? Então é uma forma de você desviar, você não quer mais aquela coisinha empitadinha, você quer sentir logo aquele prazer intenso, né? Então o parasita, a pessoa que se desviou completamente, ela inverte, digamos, a polaridade, né? Ela passa a ser um ser destrutivo, né? O eterno filho, aquele que quer e quer cada vez mais, e é perigoso dar poder para essa raça, né? Porque quanto mais você dá poder, as pessoas se revelam quando tem poder, porque ela começa a subjugar os outros, né? Então a elite tem poder. Então essas raças, elas se inverteram, ficaram dependentes não do alimento real, do alimento vital, mas sim da droga, né? Então aquela alma vital que a alimentava, ela começa a sentir cada vez menos, né? E ela vai recrudescendo. Então o animal, a máquina, o externo, vai se tornando maior, né? Até chegar o tempo de sufocar a alma, né? Então falam muito da segunda morte, que libertaria a essência, né? O átomo primordial, o ser que está ali aprisionado naquele monstro, né? O que acontece com o monstro? Ele é queimado, né? Por exemplo no Sol, né? Ele é atomicamente destruído, desfragmentado. Então não sobra nada daquilo, né? Memória não sobra nada, né? E aquele indivíduo, aquela alma limpa, sai livre, a mônada, né? E ela vai ter que refazer todo aquele percurso, né? Tudo vai ter que refazer. Começa do zero, zerou, né? Formatou, mas tem aquela essência, né? Então essa seria uma das bases. Mas quando essa essência ela cai nessa coisa de predação, né? Então ela vira esse bicho, esse parasita. É muito complexo, né, a situação aqui, né? Porque vamos supor que nem a caso do animal, que ele é criado para predar o outro, né? Então você não tem como culpar uma alma que encarnou no corpo de um animal que sofreu todo esse adestramento, né? Esse tipo de conduta. Quem diz que se ela não encarnar como ser humano, ela vai deixar, quem disse, né, que encarnando como ser humano, ela vai deixar esse tipo de conduta para trás? Ela pode continuar, né, porque ela experimentou aquilo uma vez. E quando ela vê que aquela energia que ela rouba do outro talvez é mais forte, dá mais prazer, né, ela pode se enterrar cada vez mais naquilo. Então, em síntese, né, para fechar, esses seres que estão no topinho da pirâmide, né, seriam esses portais orgânicos, né, e controlam, né, o mundo através disso. Como eles não são humanos, então eles não sentem o menor pudor, não sentem o menor remorso em fazer todo o mal, né, conduzir todo o mal que eles fazem, né. Como a ligação deles, como alma novas, a ligação deles é fraca, então eles não sentem a dor do outro, né, não sentem a dor do outro animal. Então para eles não tem nada demais fazer sacrifício, sacrificar milhares de pessoas derrubando 2 torres, né? Não tem nada demais para eles criar N guerras, né? Não tem nada demais a mortandade que acontece diariamente no trânsito, no crime, né? Das pessoas envenenadas com a alimentação que eles dão para as pessoas, né? Para eles não tem nada demais, por quê?
é os desalmados, é o que não tem alma, não tem essa alma antiga humana que nós, né, que está eclodindo aqui, né, em alguns indivíduos que vêm com isso, né? E à medida que isso acontece, vai ligando outros indivíduos, a consciência aqui aumenta, né? E esse é o despertar, não de um indivíduo, mas um despertar de toda uma raça. À medida que você vai despertando, que você como indivíduo desperta, você começa a ver os seus defeitos, né? Não para condená-los, mas para curá-los, né? Você percebe que está doente, você percebe, opa, eu vou curar aquilo. Então a humanidade também. Então a humanidade, à medida que a humanidade desperta, como a consciência crística, ela percebe essas coisas, né, que a gente vem falando, né? O mal que está, as pessoas que controlam os parasitas, né? A bicheira que está no topo da pirâmide, que é uma bicheira. Então a gente vai cuidar daquilo, né? Não para se assustar, a gente vai descobrindo isso não para ficar assustar, para se apavorar, né? Porque a criança ainda se apavora, mas a alma não. É aquela coisa, quando você se assustar, quando você se escandalizar, volta para o seu interior, né? Porque você não está vendo aquilo com o seu interior, você está vendo aquilo com o exterior, com o animal ainda que tem medo, que se assusta, né? Que quer fugir, né? Mas o interior não, é o interior que está te mostrando isso, né? O interior que está possibilitando todos esses esclarecimentos, né? Então qualquer sinal de inquietude, né, de ansiedade, se aquieta, né? Se aquieta, se equilibra e deixa o interior continuar te mostrando, né, os meios de contornar todos os problemas que tem. É porque a gente não consegue contornar um problema quando está ali dentro do problema. A gente tem que sair, afastar e opa, agora sim, com mais calma, eu sei o que fazer, né? E creio que todos saberão o que fazer, porque o despertar é contínuo, né? E se eu não sei agora, amanhã eu vou saber. Vou saber ou não? Não me preocupo com isso. Eu vivo no agora, eu vivo nesse momento. Então viva esse presente, né? E você aqui, você está podendo observar tudo isso que se passa aqui na Terra, né? Que é fantástico. Acho que tem muitas raças querendo observar. Nossa, que coisa magnífica que está acontecendo. É tão complexo, né? E embora para quem está na Matrix não consegue ver nada, mas isso aqui é muito complexo. É muita complexidade. É muitas coisas que estão convergendo aqui, que chama a atenção de muitas raças. Tem a participação de muitas raças. Então isso aqui é muito curioso, né? E para quem está encarnado aqui, vivenciando isso na pele, né? Como animal, né? É algo assim fantástico, né? E vendo tudo isso, vendo todas essas coisas, né? Que colidem, que criam tudo isso nesse momento. Então acho que é fantástico, né? Então assim, calma, né? Não se desesperem, né? Tenham paciência e observem, porque a gente está aqui para observar. Porque se a gente ficar louco, a gente vai fugir, vai se colher e a coisa passa e a gente não vê, né? Então vamos abrir os olhos, vamos estar bastante atentos, bastante conscientes no presente, né? Observando tudo o que se passa para extrair o máximo de informação e de aprendizado do que está se passando aqui, que creio eu também, é o objetivo de nós estarmos aqui, né, como investigadores de campo, né, observando tudo isso, como que é um despertar de uma humanidade, né, a transformação de uma humanidade. Bom, eu talvez tenha desviado um pouquinho sobre o tema portal orgânico, né, mas em síntese é isso, né, são pessoas que são usadas por esses seres, né. Pode ser, que são usadas por seres bonzinhos seriam walk-ins, né, que não haveria aquela troca tão constante, e os seres bons, eles não têm aquela necessidade tanto de usar, né, as pessoas, né? O que quer usar ainda tem aquele ego, né, de querer fazer alguma coisa aqui, né, mas não tem nada de negativo nisso também não, né, mas o mais interessante é para quem está encarnado aqui, assuma, né, e se precisa fazer alguma coisa, faça tu mesmo, né, e se precisa fazer algo que você ainda não sabe, interiormente vai vir a intuição. Então interiormente, quanto mais você expandir, vem a intuição, né, de outros seres que vão estar lá, ó, agora é essa fase aqui, né, que eu sempre digo, a nossa equipe, né, equipe que ficou na nave, né, a nossa equipe que for na nave, ela sempre vai estar dando instrução. E eles não têm intenção de interferir, né, diretamente. Não se não for o momento, não se não for o preciso, né. Mas aqui, acredito, só acontece o que é necessário, né. Então vamos observar mais, né. E muito importante, zero de preconceito, né, não ter preconceito, observem, né, saibam o que acontece, né, não tenha especulações, né, acho que é isso, porque é aquela coisa desse vídeo ser delicado, desse tema ser delicado, pessoas sem alma, né, então muito cuidado com isso, porque creio, todo mundo tem alma, né, seja almas novas, seja almas velhas, as mais novas, claro, elas vão ser iludidas por esse sistema, as mais velhas não podem entrar na questão do julgamento, de se escandalizar, porque são mais velhos, né? Eu acho que o mais velho fica com a parte pior, né? Porque se você é tão velho, o que está fazendo aqui então no meio das crianças, né? O que te atraiu aqui? Você pode falar, eu vim para ajudar. Será? Né? Devia estar lá com as almas velhas, fazendo outras coisas, né? E deixar as crianças brincar aqui. O todo cuida de tudo. As coisas aqui vão se resolver.
Não precisaria ter essa interferência toda. Então tem muitos pormenores que a gente desconhece. Então a gente só observa, né? Vamos ver o que vai dar isso aqui, né? Amanhã, depois, isso aqui tudo já vira passado. Eu falo amanhã, isso aqui é milhares de anos. E milhares de anos é amanhã. Milhares, bilhões de anos é amanhã. Né? Por ser cósmico, quando você sente que você, nessa conexão, que você é algo além do animal, você não se preocupa mais por tempo. Né? E questão de quando isso for resolvido, vai ser o amanhã, né, para você. Então assim, vamos observar esse momento, né? Porque eu estou aqui nesse momento, né? Então o que eu ainda não percebi, o que eu ainda não vi, ou eu não vim aqui para ver nada, vim apenas para vivenciar, né? Então vivencie, né? Faça a tua experiência, né? Não há nada de errado nisso, desde que você claramente não prejudique o outro, porque sabe, é tu mesmo que você vai estar prejudicando. Então é isso, né? Esse vídeo aqui. É outro vídeo que eu pensei em fazer um vídeo curtinho, mas não sei que tá dando problema com os vídeos curtinhos, mas como eu já falei, deve ser assim que é feito, né? Porque vídeos longos só, acho que quem precisa ver, né? Quem está na conexão consegue ver. Agora um vídeo curtinho vai atrair muitas pessoas que não era nem para estar tomando contato com esse material. Eu vou deixar meu e-mail, né? Mais dúvidas, perguntas, sugestões, vocês podem estar me mandando. Muito obrigado, até o próximo vídeo.